Segunda Reis, por gentileza, capítulo de número 6. É um texto conhecido, mas é um texto que me saltou hoje pela manhã. Afinal de contas, quando eu vou ministrar, eu sempre pergunto para Deus qual a palavra, qual o texto. E por incrível que pareça, Deus me deu nessa manhã. Falei, amor, não vou poder ir para EBD, porque Deus não me respondeu até agora. E eu preciso ministrar à noite algo. E ontem eu fiquei com vários textos na cabeça, estudando várias passagens bíblicas, mas nada confirmava em meu coração sobre aquilo que Deus queria. Afinal de contas, Deus tinha me dado uma pequena palavra. Deus havia me dado apenas uma palavra e eu fiquei, qual versículo, qual capítulo que vai se encaixar com essa palavra? E eu botei como tema dessa mensagem de hoje, falando sobre o cerco do inimigo. Esse é o tema da mensagem que nós falaremos aqui hoje juntos, amém? E aí eu quero ler com você, segundo Reis, capítulo 6, nós vamos ler apenas o versículo 24 e 25, de início. Você não fecha a Bíblia depois disso, porque nós vamos continuar no texto. Mas, inicialmente, eu quero ler com você apenas esses dois. Posso ler? Posso? Vamos lá? Diz assim. E sucedeu, depois disto, que Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu todo o seu exército e subiu e sitiou Samaria. E houve grande fome em Samaria, e eis que eles a sitiaram, até que uma cabeça de jumento foi vendida por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 pedaços de prata. Nós vamos destrinchar um pouquinho sobre esse texto, mas nós estamos lendo uma passagem, um capítulo em que fala sobre o rei de Samaria, povo de Deus, homens e mulheres de Deus que moravam em Samaria. Esse povo, Israel, vivendo ali, enfrentam agora uma dificuldade tamanha. Nós sabemos que todo o povo de Deus enfrentava inimigos, povos vizinhos, inimigos que vinham contra eles. E nesse momento, mais uma vez, eles estão enfrentando novamente um povo inimigo que era a Síria. A palavra de Deus diz que este rei, Ben-Hadad, decide levantar-se contra Israel, contra Samaria. Então ele tem uma estratégia, amém? Ele tem uma iniciativa em que ele diz, olha, vamos agora, nós, o exército, vamos cercar a cidade de Samaria. Nós vamos deixar o povo cercados, deprimidos, porque nós vamos vencer essa batalha, essa guerra contra esse povo. E lendo sobre essa passagem, isso aqui nada mais é, irmãos, do que o retrato da nossa vida. O povo de Samaria está tranquilo, o povo de Samaria está em paz. O povo de Samaria está numa cidade, num lugar com muros altos, muros de proteção, ao qual o inimigo não teria poder para entrar, para destruí-los, para matá-los ou roubá-los. É impressionante como o povo de Samaria, eles estão vivendo a vida deles tranquilamente, quando de repente, quando do nada, acontece um cerco diante deles. O povo começa agora a se desesperar, porque alguém que está em paz, alguém que está tranquilo, não está esperando um ataque. Alguém que está em casa, tranquilo, descansando, não está esperando ataque algum. E é impressionante porque o povo está em Samaria, na sua cidade natal, está no seu lugar de segurança, está em meio à família, está
diante de um Deus que eles servem, qual é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Mas é impressionante como Satanás nunca está satisfeito com a vida de um crente calma, com a vida do crente que tem paz, amém? O diabo, Satanás, não tem prazer na sua alegria, na sua tranquilidade, na sua calmaria. Então, do nada, levanta-se problemas, do nada, levanta situações que eu e você olhamos e dizemos: no que está acontecendo? Estava tudo tranquilo, estava tudo em paz, do nada tudo revirou, do nada eu estou me sentindo deprimida, do nada veio uma tristeza profunda diante de mim, do nada eu estou sofrendo uma frustração, um medo terrível, do nada vem sentimentos e sensações horríveis diante de nós. Samaria é o retrato da nossa vida, irmãos. Samaria está apenas demonstrando para mim e para você que nós estamos muito bem. Nós servimos a um Deus poderoso. Nós estamos diante do Senhor, aquele que nos prometeu. Nós estamos debaixo de promessa. Nós não temos medo porque nós estamos seguros em Deus. Mas daí vem uma tempestade, mas aí se levanta uma tribulação tão grande e nós nos vemos em situações adversas. Nós vivenciamos momentos complicados, conturbados, e nessa noite eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei como você está neste lugar. Eu não sei como você passou por essas portas. Mas eu quero te dizer uma coisa. Você poderia estar numa vida calma, tranquila, em paz. Você pode até estar agora vivendo um turbilhão de coisas, sentindo um turbilhão de sensações. Sensações de angústia, sensações de tristeza, sensação de desespero. Momentos terríveis vêm sobre nós. Irmãos, eu estava, meditando sobre isso e pensando: Deus, como suportar o dia mau? Como suportar um dia em que nós estamos passando momentos adversos, momentos complicados? Como sobreviver a tudo isso? Existem situações que nós passamos, que nós nos vemos debilitados, fragilizados. Nós nos sentimos fracos, caídos no chão. Irmãos, existem tribulações que eu e você enfrentamos, que pelo amor do Pai, se não é o Senhor na nossa vida, se não é o Senhor por nós, pela nossa causa, nós não conseguimos vencer. E o pior de tudo, eu e você, em momentos assim, nós não enxergamos saída alguma. Nós olhamos para um lado, nós olhamos para o outro e nos vemos cercados, sem saída, oprimidos e dizendo: Senhor, como será a solução disso? Qual vai ser a hora que isso vai passar? Qual vai ser o momento em que eu vou provar novamente de uma vida tranquila, calma e em paz? Irmãos, eu não sei, mas eu acredito que a maioria que está aqui já enfrentou momentos difíceis, momentos de dores, momentos de frustrações e desesperos, momentos em que você olha e diz: olha, é melhor estar lá fora, olha, é melhor eu servir algo lá fora do que estar aqui dentro, porque a prova se levanta a cada dia, os momentos têm ficado difíceis a cada dia. Eu não consigo orar, eu não consigo buscar, eu não consigo interceder mais, eu não consigo mais ler a Bíblia, eu não estou conseguindo ansiar pela graça e pelo poder de Deus, porque está doendo, está me afligindo, está me deixando totalmente desviado do propósito. Nunca você sofreu um ataque tamanho ao qual você disse: Deus, da onde veio isso? Como que aconteceu isso aqui? Aos meus olhos, como isso pode chegar até a minha vida? E é nesse momento de sensações ruins, de momentos diversos, que nós encontramos uma situação em que nós não conseguimos ver, enxergar. Aqui nesse mesmo texto, um pouco mais acima, Eliseu, profeta, homem de Deus,
está cercado. O povo inimigo cercou a casa em que ele estava e disseram: nós vamos matá-lo, Eliseu, hoje. Quando o moço, o servo de Eliseu, sai para fora e vê que a casa está cercada, ele volta para dentro de casa e diz: Eliseu, já era, nós vamos morrer aqui agora. Por quê, meu filho? Porque a casa está cercada pelo exército inimigo. E Eliseu diz: volta lá, porque você não está vendo. Você ainda não percebeu, o medo travou os teus olhos espirituais. O desespero tomou conta do teu ser e você não conseguiu perceber. E a oração de Eliseu é: Senhor, abra os olhos desse moço para que ele veja. A Bíblia diz que quando aquele moço sai novamente para fora, ele simplesmente não vê mais somente o povo inimigo que tinha cercado a casa, mas ele também vê carruagem de fogo, exército de anjos que estavam em volta daquela casa. E naquele momento ele pode ver e provar que o Senhor era quem guardava e livrava aquele homem de Deus. Existem momentos que nós nos encontramos assim. Nós olhamos e pensamos: Deus, já era, não dá para mim, vai ser o meu fim, agora acabou, agora já era. E o Senhor simplesmente diz: calma, o medo não está te deixando enxergar. O desespero está tomando conta do teu ser e da tua alma. A tua fé está sendo abalada. Você não consegue enxergar. Mas o que eu quero te dizer é que nessa noite, neste lugar, meu irmão, é que Deus é tão poderoso que você pode estar sim cercado pelo exército inimigo, por hóstias malignas, por demônios e situações adversas. Mas o Senhor manda te dizer, assim como Eliseu mandou os olhos daquele moço se abrir, hoje nós também poderemos ter os nossos olhos abertos para que vejamos que existem anjos acampados à nossa volta. Nenhum mal chegará à sua tenda, não, porque 10.000 cairão ao teu lado, irmãos, e à tua direita, mas nós não seremos atingidos. Nós temos o guarda sobre nós. Veja que o Senhor é bom. Veja que o Senhor tem te guardado, te livrado e tem sido para contigo. Me lembro também do povo fugindo do Egito. À sua frente, o mar vermelho. Na sua lateral, os lados, morros, pedras que não podiam ser escaladas. Atrás, o exército está chegando para combater e lutar e levar novamente aquele povo para a escravidão no Egito. Quando a Bíblia diz que Moisés clama ao Senhor e Deus diz para Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Meu irmão, só marcha para andar quando você vê caminho, quando você vê direção, quando você vê saída. Ninguém vai se movimentar para um lado que não sabe para onde ir. Ninguém vai em direção a um lado que não sabe se vai conseguir. Mas o Senhor diz para Moisés nitidamente: porque você está clamando, Moisés, diga ao povo que marche. E naquele momento, irmãos, em que Moisés declara: marchem, porque o Senhor fará um grande milagre. A Bíblia diz que o mar se abriu ao meio e Deus fez caminho no meio do mar. Esse é o meu Deus, esse é o Deus que nós servimos. Constrói caminhos aonde não existe, para que eu e você passemos. Deus é especialista. Deus é bom, irmãos. Deus é tremendo, é grandioso. Só que o medo não deixa a gente ver. Só que o desespero não deixa a gente enxergar.
Só que as situações ruins vêm sobre nós e abala a nossa fé e tira a nossa esperança e faz com que eu e você desacreditemos de um Deus que é lindo e poderoso demais. Certa vez um homem que orava por declararem que não se podia orar a outro Deus naquela cidade, e ele continuou orando ao Deus vivo, ao Deus todo-poderoso. Daniel, por não verem que ele estava obedecendo, então vamos lá, vamos tacá-los na cova do leão. E a Bíblia diz que naquele momento Daniel viveu o sobrenatural. Porque ao invés dele ser comido pelas bestas feras, o Senhor tampou a boca daqueles leões e nada sobreveio sobre Daniel, meu irmão. Nada aconteceu contra Daniel, porque Deus estava com ele. E Deus está hoje aqui nos despertando e dizendo para mim e para você: não deixe as situações fazer a sua fé cair, abalar. Não desacredite nunca do poder de Deus, do que Ele é capaz, do que Ele pode fazer. Sabe, mesmo que aos seus olhos humanos você não enxergue solução, não tenha saída, não desacredite, não tenha falta de fé, pelo contrário, confia. Persevera, acredite, pois Deus é sim esse Deus poderoso. Esse povo está numa cidade agora, trancafiados. O rei de Samaria diz: não abram as portas, nós estamos cercados pelo inimigo. Se a porta se abrir, a cidade será invadida e já era nossas famílias. Todos nós iremos morrer e a maioria será levado para a escravidão. Essa ordem é legal, é de proteção. Mas olha aqui, Ben-Hadad não é bobo, ele é estrategista. O inimigo não está de bobeira, irmãos. Quando ele vem para batalhar, quando ele vem para guerrear, ele vem para vencer. Quantos estão entendendo isso aqui? Quando o inimigo se prepara e diz assim: eu tenho arquitetado algo contra ele, contra ela, ele não vem para brincar, ele vem com certeiro. Ele vem com muita propriedade e diz: ele não vai suportar, ela não vai aguentar. Olha a estratégia de Ben-Hadad. Ele diz assim: vocês estão cercados, não tem para onde vocês irem. Em algum momento desse cerco, a comida vai acabar, a água vai acabar, e eles vão ser obrigados a saírem dali. Eles vão ser pressionados a tal forma que não suportarão ficar na cidade e abrirão as portas e dirão: é melhor me levar como escravo, porque aqui não está legal, aqui não está bom. Isso, irmãos, começa a acontecer em Samaria. A Bíblia diz e vai mostrando aqui, se você for ler o capítulo todo, que a fome começa a assolar, como nós lemos. O trigo, a farinha começou a custar caro. 40 moedas de prata, 20 moedas de prata por um punhado. Quem não tinha condição começou a ficar sem fome, ficar com fome. Começou a enfrentar a dificuldade financeira, começou a viver na miséria. A dificuldade começou a bater na porta e aquele povo começou a experimentar uma necessidade tamanha de comida e de água. E meu irmão, foi tão forte o que eles começaram a viver ali dentro. Eu acredito, e historiadores dizem que os mortos, a cidade devia estar fedendo, porque quem morria ali naquele momento, naquele tempo, não podia nem ser enterrado, porque enterrar os mortos era fora da cidade.
E eles não podem sair, eles estão cercados ao ponto de quem está dentro não sai e quem está fora não entra. Aquela cidade começou a ser assolada, uma calamidade terrível dentro daquele local. Aquele povo começou a experimentar um amargor do que é não comer, do que é não ter o que comer. E olha que forte, o rei de Samaria, um homem de Deus, mas que se desviou. Um homem de Deus, mas que por algum momento da sua caminhada começou a ser infiel. Deixou os preceitos do Senhor. E ele se tornou incrédulo. Se tornou um homem ruim. Se tornou um homem ímpio. E eu quero te dizer, irmãos, que naquele momento aquele homem não tinha seriedade alguma ou serenidade nenhuma. Aquele homem não tinha condição psicológica mais para ver a cidade assolada daquela maneira. A Bíblia diz que ele está tão aflito que ele começa a sair pela cidade andando para cima e para baixo. Ao momento ele sobe nos muros da cidade e para ver na altura como estava Samaria. E naquele momento 2 mulheres aparecem para ele e começam a gritar: "Oh rei, socorro rei!" E ele diz para ela: "Se o Senhor não está fazendo nada, você acha que eu vou conseguir fazer alguma coisa?" Olha a zombaria deste homem para com Deus. Este rei está colocando a culpa do que está acontecendo em Deus. A culpa não é da humanidade, a culpa não é dos homens e mulheres que estavam morando em Samaria, a culpa não era dele que havia se desviado, não, a culpa era de Deus. E este homem diz: se Deus não está fazendo nada, por que eu vou conseguir fazer? Mas diga, o que você tem, o que aconteceu? E ela diz: ei, eu e a minha vizinha estávamos com tanta fome, que ela disse para mim: vamos fazer um trato. Pega o seu filho, mate, e vamos comê-lo hoje. Amanhã, quando nós tivermos fome de novo, eu pego o meu. A gente mata e come. Olha a situação de Samaria. Olha o que a fome está fazendo o povo realizar: o canibalismo. Olha o estado que essas pessoas estão chegando. A fome está tamanha que essa mulher mata o filho e elas comem o próprio filho. Isso não é história da carochinha não, meu irmão. Isso aqui é Bíblia. Isso aqui é real. Está escrito. E ela diz: rei, julga a minha causa, porque agora ela não quer matar o filho dela. E eu estou querendo, porque a gente está com fome. E ela escondeu o filho dela. A Bíblia diz que o rei ficou tão desesperado naquele momento que ele rasga as suas vestes. E ele está andando nos muros com as vestes rasgadas, desesperado. E a todos que viam a situação daquele homem começam a dizer e pensar: já era. Estamos perdidos. Estamos sem direção, estamos sem fé, estamos sem esperança. Isso aqui não vai ser resolvido de maneira alguma. Olha como está a nossa cidade, olha como está o nosso povo. Só que o rei diz assim: capitão, cadê Eliseu? Afinal de contas, o rei está com tanta raiva de Deus, irmãos, que o que faz ele agora cometer é: eu preciso matar quem fala de Deus. Eu preciso destruir quem menciona a Deus nesse lugar. Porque olha o que Deus está causando e fazendo e permitindo acontecer conosco. Não
sei se você que está presente aqui já passou uma dor tão grande, tamanha, de você olhar para Deus e dizer: Senhor, aonde o Senhor estava? Eu não sei se você já perdeu um ente querido e aquela dor de perder a quem você ama te fez questionar a Deus e dizer: por que o Senhor levou? Por que o Senhor permitiu isso? Sabe, esse rei iníquo, esse rei pecador, não consegue enxergar nele nenhuma debilidade, nenhum problema. Ele simplesmente culpa a Deus e tudo que é do Senhor ele quer destruir. E ele diz: capitão, cadê Eliseu? Procura ele. E eu não quero ser rei se eu não decapitá-lo hoje ainda. Vai, mata o profeta, destrua Eliseu, arranque-o a cabeça dele, não deixe a cabeça dele nos seus corpos. A Bíblia diz que naquele momento o capitão vai atrás de Eliseu, homem de Deus, profeta. E aqui eu tenho que te mostrar a diferença, irmãos, de quem sofre uma adversidade, mas está firme em Deus, e de quem sofre uma adversidade tamanha, mas não tem o firmamento em Deus. Isso aqui é desesperador, porque olha o cenário do povo, olha o cenário do rei de Samaria, e agora nós vamos ver o cenário de Eliseu. Como Eliseu, homem profeta de Deus, estava nesse momento em que tudo isso está acontecendo na cidade. Escute, o juízo, ele não chega se Deus não avisar antes. Tudo o que vai acontecer, Deus avisa, Deus mostra, Deus fala, Deus pede arrependimento, Deus pede que haja conversão, Deus pede que haja mudança. Deus sempre avisa para os seus filhos, Deus sempre avisa para os seus aquilo que está para acontecer. E é interessante porque em Deuteronômio 28 diz que aquele que anda em desobediência provaria do que Samaria está provando hoje, nesse capítulo. Lá em Deuteronômio, na parte em que Moisés ainda era vivo, Deus disse nitidamente para eles: olha, quem andar em desobediência vai viver isso aqui que Samaria está vivendo hoje. A mulher vai comer do ventre a sua própria carne, diz assim em Deuteronômio. Samaria está num estado calamitoso. Samaria está em estado de desespero terrível. Não tem saída para esse povo. O fim deles era a morte. O fim deles era a destruição. O fim deles era serem exterminados. O fim deles era não existir. Porque essa guerra aos olhos humanos, óbvio que eles haviam perdido. Estava perdido, estava tudo arruinado. Só que quando um homem de Deus está numa situação dessa, é poderoso. Vira para essa pessoa que está do seu lado, olha para ele, olha para ela. Vê se ele tem cara de profeta. Ser profeta faz total diferença na hora do dia mau, na hora da perda, na hora da dor, na hora da angústia, na hora dos problemas diversos. Ser homem e mulher de Deus é tão forte que não seremos abalados, não seremos enganados, não ficamos perdidos, desbaratinados. Não,
nós ficaremos centrados, nós ficaremos em paz, porque nós servimos a um Deus poderoso. Mesmo que tudo pareça que não, mesmo que não pareça ter caminho, mesmo que não tenha luz para que você enxergue e veja a saída, Deus é fiel e permanecerá para sempre. Eliseu é tão homem de Deus, William, tão homem de Deus, que a Bíblia diz que quando o povo inimigo queria pegar em emboscadas o povo de Deus, Eliseu, ele ouvia as tramóias, André. O rei se juntava com o exército e falava assim: vamos acampar em tal lugar, e lá nós vamos pegá-los em emboscadas. Aí Eliseu vinha e dizia assim: rei de Samaria, não passa em tal lugar não deixa o povo ir para tal lugar não, porque o povo do inimigo está lá, está esperando para destruir. O rei da Síria ficou tão com raiva dele que cercou a casa dele para matar Eliseu, que foi a história que eu te contei antes. Olha a raiva do rei da Síria, dizendo: quem é que está me entregando? Quem é no nosso exército que está me traindo e dizendo tudo? Porque a gente não consegue destruir Samaria. E aí, irmãos, quem estava dizendo tudo para Eliseu, irmãos? Quem era que estava tendo a intimidade com Eliseu? Quem era que estava avisando Eliseu e dizendo: não vá por ali porque o inimigo está ali, não vá por aqui porque o inimigo está aqui, não vá por aqui porque o inimigo está já ali na frente? Ser profeta, ser homem e mulher de Deus é ouvir quando Deus disser para você: não vá para tal lugar, não faça tal coisa, não resolva dessa forma, não haja dessa maneira, não tenha essa atitude. Ser homem e mulher de Deus é ouvir nitidamente quando Deus quer te livrar de alguma coisa. Irmãos, isso aqui é forte demais. A Bíblia diz que o rei mandou chamar Eliseu, dizendo: você vai morrer hoje. O capitão chega, acha Eliseu, e Eliseu está onde? Eliseu está em casa. Diga: Eliseu está em casa. Ele está andando na rua desbaratinado. Ele está desesperado, rasgando as vestes, chorando, dizendo: já era, já era. Eliseu está em casa. Pasmem vocês, no momento desse, Eliseu está tranquilo. Eliseu está dentro de casa. E a Bíblia diz que Eliseu está sentado. Ele não está andando para lá e para cá pensando: e agora, como é que eu vou resolver isso? Eu não sei se você já ficou nervoso assim, ao ponto de ficar andando para lá e para cá e desesperado e arrancando os cabelos. Eliseu não está assim. Eliseu está sentado. Eliseu está confiante. Eliseu sabe quem ele serve. Ele sabe que ele não pode andar por vistas, não pelo que ele vê, não pelo que ele está percebendo, não pelo que ele está sentindo. Porque quantas e quantas vezes nós, homens e mulheres de Deus, mesmo chorando, mesmo triste, nós vamos para a igreja, nós vamos adorá-lo, nós vamos engrandecê-lo, mesmo quando a nossa casa não está em paz, quando nós brigamos, quando nós estamos desesperados, mesmo assim, nós vemos a igreja, nós vemos a casa do Senhor. Isso é confiar em Deus. Isso é entender quem é o Deus que nós servimos. Que age em momentos sim certos, momentos certeiros. Que em nome de Jesus você seja como Eliseu. Não fica desesperado. Eu sei que o inimigo não está brincando. Eu sei que a investida está forte. A pancada está vindo e você está ficando no chão. Parece que você não vai nem conseguir levantar.
Aliás, tem dias que você acha que não vai conseguir levantar. Você olha para o lado, olha para o outro, e você não vê uma solução. Você nem vê uma mão para te ajudar. Você nem sabe como isso vai ser solucionado. Eu sei como o inimigo tem investido para destruir famílias, lares, sonhos, ministérios. Afinal de contas, eu também estou. Porque não sou melhor do que ninguém aqui, irmãos. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Todos nós enfrentaremos a dificuldade. Todos nós viveremos momentos diversos e momentos muitos terríveis. Eu nem sei se eu posso suportar certas coisas, sabe? Existem orações que eu faço ao meu Deus e eu digo: Senhor, isso aqui, Deus, eu não vou suportar. Por favor, me ajuda, porque isso aqui não dá para mim, eu não sei como eu vou reagir. Eu sei que não é fácil continuar como Eliseu, dentro de casa, sentado, e a Bíblia diz que ele está com os anciões conversando. Só que naquele momento ele para e ele diz assim para os anciões: olha, está vindo o homicida, ele vem buscar a minha cabeça. Quem contou para ele, irmãos? Homem de Deus ouve o Espírito Santo de Deus falar. Não seremos abalados. Não nos desesperaremos de maneira em que o Senhor não te diga: filho, filha, eu sei que você não está suportando, mas eu quero que você saiba que eu vou te dar aquilo que você está precisando. Eu serei o teu amparo, eu serei o teu socorro. Somente confia, somente acredite. A Bíblia diz que quando o capitão chega a Eliseu, e ele diz: hoje eu vim arrancar a sua cabeça a mando do rei. Ele diz assim: eu sou um homem de Deus. E eu não sou mais profeta se amanhã a esta hora Samaria não estará em abundância de alimento. Olha a ousadia do homem de Deus. Pasmem vocês. No momento de escassez, no momento de fome tamanha em que a mulher já comeu o filho dela, Eliseu tem a ousadia de dizer: amanhã, a esta hora, terá comida em Samaria. Terá milagre realizado em meio a esse turbilhão. Jesus, essa noite, manda te dizer: seja homem e mulher de Deus, ao ponto de olhar as dificuldades e tamanhas dificuldades e dizer para elas: amanhã a esta hora eu creio que o meu Deus certamente se levantará ao meu favor. Eu creio que certamente eu viverei o milagre, porque Ele há de prover na minha vida. Certamente Satanás não vai destruir a minha casa e a minha família, porque eu e minha casa servimos ao Senhor. A minha família é do Senhor. Ser homem e mulher de Deus, irmãos, é profetizar em meio ao caos. É acreditar quando ninguém está acreditando. É ter fé quando ninguém mais tem fé. É levar esperança quando já não se existe esperança. E Eliseu, homem de Deus, sabendo que ia morrer naquele momento, Deus fala com ele: está vindo aí para arrancar a sua cabeça. E ele diz: está vindo o homem arrancar a minha cabeça. Mas olha só, não tem medo, William, porque ele não correu. Ele não tentou correr para se proteger, para salvar a sua vida. Ele simplesmente diz: diga o que você quer
Eu vim arrancar a sua cabeça, o rei mandou. Pois diga para ele que amanhã, a esta hora, essa situação vai ser resolvida pelo meu Deus. Que ousadia tamanha, ao ponto do Senhor assinar no céu, irmãos. Você tem noção o que é alguém que está sentenciado, Deus mudar a sentença? Você tem noção que é alguém enfrentar mesmo os seus problemas e dizer: aqui não, Satanás, arrancar a minha cabeça não, eu sou homem de Deus, eu sou profeta, só vai arrancar a minha cabeça se Deus permitir, se Deus quiser. Não é você, Satanás, que vai arrancar a minha cabeça. Olha para a sua casa, olha para a sua situação, olha para este momento ruim, diga para ele: em nome de Jesus, você vai acabar na minha vida, você vai sair na minha vida, você não vai ser mais um atrapalho, você não vai me atrapalhar mais espiritualmente, eu vou enxergar o milagre. Mas sabe o que o capitão faz? Ele ri porque ele diz: eu estou diante de um homem louco. E deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão: ser filho de Deus, ser servo do Senhor é ser louco. William, é você ser maluco, doido. Por quê? As pessoas estão dizendo: William, não vai dar certo. Esquece isso, William, já era, está perdido. E aí o Deus está dizendo para William: meu filho, certamente tu vai viver o milagre. Certamente vai chegar na tua causa. Certamente será solucionado, sim. E o William está dizendo: eu creio. E alguém está olhando e dizendo: é doido. E alguém está dizendo: não, esse crente é tudo doido. Uma certa vez eu estava aí sentado ouvindo um pregador pregar. E naquele dia o fogo caiu, todo mundo falava em línguas, a igreja pegava fogo. E eu olhei, crédula, ruim, coração duro, para entender o agir do Espírito Santo. Eu olhei, falei: que povo barulhento, que povo doido, tudo maluco, parece um bando de maluco. Assim, o homem que estava pregando no altar, parece que Deus disse para ele tudo que eu falei, que ele falou assim: ei, você que está aí dizendo que a gente é doido, que a gente é maluco. Eu falei: pronto, ele lê pensamento. Tem poder de ler pensamento nesse lugar, não é possível. Eu queria me esconder naquela igreja, porque eu não entendia que era o Espírito Santo, irmão. Eu nem sabia que ele existia. E hoje eu consigo sentir, ouvir e ser tocado. Isso não tem preço. Ter o coração quebrantado diante de Deus e entender que vai ter momentos que alguém vai olhar para mim e vai dizer: tu tá maluca? Da onde você tirou essa ideia? Da onde você achou que isso vai dar certo? Do Espírito Santo que fala, que é real, que é poderoso, que tem poder para mudar qualquer situação difícil, que tem poder para restaurar qualquer coisa que foi quebrada, que tem poder e realiza e faz. Escute, o capitão ri e diz: Eliseu, tu é doidinho, né? Nem se ele abrisse janelas dos céus, nós teríamos comida. Zombou de Deus. Nem se tivesse janelas, nós teríamos essa comida que você está dizendo. Desacreditado, sem fé, esperança. E Eliseu disse para ele: você verá com os seus olhos, porém não irá provar, não irá participar do milagre. Deixa eu te dizer uma coisa: não fica sem fé, não fica sem acreditar, porque quem fica sem fé e sem acreditar não consegue viver o
milagre. Só vive milagre quem acredita. Só vive milagre quem recebe. Só vive milagre quem confia, irmãos. Quem não confia, não vive, não prova, não vai. No outro dia, à mesma hora que o profeta disse, Deus resolve a situação. Não foi o exército de Israel, não foi o rei de Samaria, não foi nenhum homem, nenhuma mulher que teve uma estratégia para vencer aquela batalha de cerco, naquela investida diabólica contra eles. Foi o próprio Deus que decidiu se levantar, porque um homem de Deus disse: certamente a esta hora Samaria provará comida. Teremos essa situação resolvida.